E aí galera, Pisa Brothers na área, aqui quem fala é Daniel Pisa. E hoje eu vou falar pra vocês o porquê que eu escolhi a Dafra Horizon 150. Pisa Brothers. Então primeiro eu vou explicar pra vocês o porquê que eu comprei a moto. Eu comecei a trabalhar num local um pouco distante, eu rodava assim mais de 125 quilômetros todos os dias. E fazendo isso de carro eu tinha um custo alto de pedágio e combustível. Então eu resolvi, fiz as contas e cheguei à conclusão que o que eu gastava de combustível era possível que eu pagasse a parcela de uma moto e também o combustível da moto, a manutenção da moto, e ainda ia sobrar um pouquinho de dinheiro para outras coisas, que seria vantajoso fazer isso. Então, por isso eu decidi comprar a moto, tá? Agora sobre a escolha, eu pesquisei muito, conversei com muitas pessoas, muitos amigos, e muitos falavam, compra a Honda, compra a Yamaha, que você não vai ter problema se você fazer esse tipo de escolha. Então, eu andei olhando, tudo mais, pesquisando, mas o primeiro ponto que eu pensei, a primeira coisa que eu levei em conta na hora da escolha da moto, após decidir comprar a moto, foi a questão da segurança, por questão de roubo e visibilidade da moto e tal. Então eu falei assim, poxa vida, sabemos como andam as coisas por aí, eu moro numa região onde não é a mais tranquila de todas, vou fazer um trajeto longo, pegando rodovia e tudo mais, vou passar por alguns lugares complicados e eu não quero uma moto que seja muito visada. Eu não quero uma moto que as pessoas vejam, chamem atenção e queiram roubar, como normalmente as motos mais simples 150 da Honda ou da Yamaha. Então eu optei em procurar outras motos. Eu sempre gostei do modelo Custom, Eu nem sabia que tinha a Horizon. Eu sabia da Horizon 250, mas não conhecia a Horizon 150. Então eu comecei a pesquisar, Tem a Intruder, aí tem a Horizon, tem também aquela Hauju, não sei falar de novo direito, Chopper, que também tá aí, tem muita moto dessa por aí. Eu falei, poxa, qualquer uma dessas motos, creio que não vai ser tão visada. E aí fui vendo mesmo a questão da beleza da moto, qual que eu achava mais bonita. E eu achei a Horizon 150 a mais bonita de todas. Aí falei, então beleza, eu vou pesquisar bastante sobre essa moto para ver se é boa ou não. Então decidi comprar a moto, decidi qual moto que eu queria, mas eu falei, vou ver primeiro o que falam por aí. Vi vários vídeos, muitas pessoas reclamando, algumas pessoas reclamando do problema que teve com a moto. Mas eu também vi muitas pessoas elogiando, e alguns canais do YouTube foram essenciais para mim decidir. Loira Estradeira, CHS Entretenimento, Dan Lisboa, Ale Ribeiro, são todos esses canais de pessoas que têm uma Horizon, já tiveram problemas, algum outro, com a moto, mas acho que são problemas que qualquer outra moto poderia ter, foram assim, fatalidades, vamos dizer, E um veículo pode ter esse problema. Então eu falei assim, beleza, eu vou arriscar comprar a Horizon. Então eu fui, procurei, estava um preço acessível, parcelado e tudo mais, dentro daquilo que eu podia pagar. E olha, comprei a moto, faz uns 3 meses que eu tô com a moto, já estou chegando nos 4.000 quilômetros rodados. E eu estou super satisfeito com a moto, eu gostei muito. Então o que me levou a escolher a moto? Primeiro, a minha necessidade. Depois, essa moto, porque era pouco visada, e das pouco visadas eu achei que era a mais bonita. Eu quis arriscar, apesar de muitas pessoas falarem, que fundiu o motor e tá com vazamento nisso e tal. Eu falei, não, vou arriscar, Infelizmente algumas pessoas não tiveram cuidado devido com a manutenção da moto. Então assim, eu falei, vou arriscar, se acontecer, paciência, mas vou arriscar e até agora não tive problema nenhum. Só faço revisão, troco o óleo a cada 1000 km, 1000 quilômetros, e pra mim tá sendo bom, suficiente. Fiz uma viagem aí legal, vocês podem ver no canal aí com meu irmão, de 530 quilômetros mais ou menos, ida e volta. Rodamos bem, andando por estradas de terra, andamos pela areia da praia, e ela deu conta do recado. Claro, é uma moto 150, eu vou andar e vou pilotar como uma moto 150 deve ser pilotada e como deve ser feita a manutenção, tá bom? Então assim, eu aconselho, você quer comprar uma moto por necessidade ou porque você gosta, uma moto bonita, se você gosta do modelo custom, mini custom, vamos dizer assim, se é um valor acessível,
é uma moto que não é nem um pouco visada, então isso traz um sentimento de segurança maior. E meu, manda ver, arrisca também, né? Arrisca também, porque muitas pessoas falam, não, Dafra dá problema. Eu vi muitos comentários assim, o problema é que é Dafra. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que acontece o seguinte, muitas pessoas nunca tiveram uma Dafra. E eu conversei com pessoas, encontrei depois que eu adquiri a moto, pessoas que têm e falou, cara, eu não vou me desfazer tão cedo dessa moto. Então, assim, existe um certo preconceito e tudo mais, mas, assim, eu sei que é questão de preferência, falam que gosto não se discute. Tem gente que ama Honda e quer uma Honda, tem gente que ama Yamaha, quer Yamaha, tem gente que quer Suzuki, tem gente que ama Kawasaki e tem gente que gosta da Dafra. Claro, optei, não tinha dinheiro, se eu pudesse comprar uma muito melhor, com uma cilindrada maior, eu iria comprar, mas também ia sair da minha necessidade, porque eu quero o quê? Economia. Tá? Então, se você quer comprar uma moto, se você quer definir, primeiro você tem que saber o que você quer, qual a sua necessidade, o quanto você quer gastar e o que você espera dessa moto. Né? Eu comprei para rodar o dia a dia, para poder ir trabalhar e voltar todos os dias, mais do que 125 km todos os dias eu rodo, praticamente de segunda a sábado. Então, assim, é uma moto que está dando conta, tenho feito a manutenção corretamente. Então, eu preciso que você precisa ter ideia do que você quer. Não adianta, eu não sei o que eu quero. Você vai usar para viagens longas? É para passeio final de semana? Você quer andar em trilha? Ou você quer andar só na cidade? Você quer conforto? Você quer rapidez? Entendeu? Você tem que saber o que você quer e aí você vai eliminando aquilo que está fora do que você quer e você chega dentro do padrão de moto que você espera. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter sido claro. Meu, e qualquer dúvida, pode perguntar que eu vou responder todos os comentários, tá? Qualquer pergunta que for feita, eu respondo aí a respeito da moto. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre alguns acessórios que eu instalei na moto. Tá? Eu já coloquei o alforje de nylon lateral, o suporte de nylon, o suporte para celular, o carregador USB, essas coisas que pro dia a dia, tá bom? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve e compartilha. Beleza, galera? Pisa Brothers, é nóis!